Para quem não nos conhece, nós somos a Oca dos Cinéfilos, grupinho aqui de Bertioga, cidadezinha aqui no litoral de São Paulo. Curtimos filmes, conversar sobre eles e tudo mais. E hoje o nosso bate-papo será sobre o filme A Garota Dinamarquesa, de 2016. Para quem ainda não nos conhece, nós temos uma estrutura aqui de bate-papo, vocês podem, através do Facebook, deixar um comentário, né? Prometemos ler todos, compartilhar todos. A gente sempre começa com uma primeira rodada aí de impressões gerais do filme, né? Quem viu pela primeira vez, quem já tinha visto, ou quem faz muito tempo que não vê, enfim. E depois a gente, cada um de nós aí, de maneira mais aleatória, né? Escolhe um trecho, lembra de um trecho marcante do filme e todo mundo debate sobre. Na minha ordem aqui está a Tainá, a Amanda, a Camila e o Ricardo e o Cláudio. Tá? Seguindo essa ordem. O garoto atrasado fica atrasado. Mas, gente, mas pelo menos ele já viu o filme. Nossa, foi uma grande felicidade. Vamos lá, conseguiu, Cláudio. Eu também venci esse desafio, Cláudio. Eu consegui também. Foi. É que a gente falou hoje sobre isso. Eu falei, ai meu Deus, mas não dá para não rever. Não, mas foi bom, cara. É bom. É doido o exercício da live, né? Não da live, do grupo, né? De você se colocar numa situação que você não atualmente não se colocaria. Eu não assistiria de novo pelo menos 2 filmes daqueles que a gente já discutiu. Então, mas traz realmente sempre outras coisas. Né? É legal pra caramba estar aqui com vocês. A experiência é boa. Bom, vamos lá, Tainá, impressões gerais aí de A Garota Dinamarquesa, você já tinha visto, como é que foi para você? Eu já tinha visto, se não me engano, eu vi alguns anos depois, um ano depois, sei lá, quando saiu, né, porque na época que saiu todo mundo tava falando desse filme. E eu acho esse filme incrível, eu acho de uma sensibilidade maravilhosa, é um tema que tem sim que ser falado, sabe? E o filme aborda de um jeito muito sensível e incrível. E a atuação do Ed Redmayne é uma coisa assim fora do comum, esse cara é incrível. E a moça que faz a esposa dele também, fazer o papel dela, a entrega que ela dá é fora do normal, assim, é maravilhoso, incrível. Eu não tenho outras palavras para descrever. Eita, já sabemos que alguém aí tomar cuidado com as críticas, senão a Tainá bate. Eu não, eu sou legal, para. Eu revi o filme, eu tinha visto fazia bastante tempo, acho que foi perto do lançamento. Não me lembro de ter visto no cinema, foi tipo em casa também. E foi um filme que não tinha me marcado muito. Não é que não tinha me marcado, é que é isso, né? Agora, quando ele foi escolhido, eu fiquei pensando, nossa, não lembro muito do filme, não sei exatamente. A história, é claro, né? A gente sabe qual é, mas eu não lembrava muito e tal. E aí eu revi. E é isso que o Cláudio falou, né? Que a gente vem falando todas as semanas, que é esse exercício de rever, né? Em épocas diferentes, em momentos diferentes e tudo mais. Eu terminei ele, tipo, meia horinha antes de entrar aqui hoje, então ele tá bem fresco, assim, na minha cabeça. Mas eu acho que é um filme delicado, né? Se pudesse definir uma palavra para o filme, um filme delicado, sensível. Eu achei a fotografia um destaque, assim. Acho que a relação entre a fotografia e a profissão deles no começo, digamos assim, né? Pelo menos ela deixa de ser ela deixa de ser pintor, né? Ou pintora em determinado momento, mas a fotografia muitas vezes lembra os quadros, né? Da época ali, do começo do século e tudo mais. Então, acho que a fotografia é um grande destaque e a delicadeza do filme também, além das atuações e a presença da Gerda, que é a esposa, né? Ela é maravilhosa pra caramba. Ela divide o filme assim lindamente com a história e a força dela ocupam esse filme lindamente com a história da garota dinamarquesa, da Lily.
Camila? Bom, gente, na votação foi bem assim, né? Nome garota. Foi o primeiro que me veio à cabeça. E aí, acabei assistindo de novo, também eu já tinha assistido. Eu sou uma manteiga derretida para ver filme, enfim, que tem essa conotação bem de amor, né? Porque é um filme que fala de amor, né? De amor e medo, de amor e receios, de amor e descoberta, de amor, enfim, amor em todas essas relações. O que me chama bastante atenção no filme é a sororidade, né, que hoje em dia está tão na moda, mas que a Gerda, ela traz essa parceria e esse amor incondicional à Lily, né, vamos lá, estamos juntos, né, porque daí apesar de ter aquele conflito de sentimentos, né, de era meu marido, agora é minha melhor amiga, sei lá, enfim. Tô dizendo melhor amiga, mas não foi isso que pareceu, tá, mas para dizer que é a minha companheira, não sei. Mas me ficou bem isso, e uma coisa que eu fiquei com um ponto de interrogação. Eu também terminei de ver hoje à tarde, então já fui para outra reunião e vim para cá, mas que eu reparei, e eu não sei se isso talvez vocês tenham reparado, mas que em diversos momentos a gente tem cenas com reflexos, né? Então, de uma cena para outra, você tem uma filmagem do rio, lá no cais, por exemplo. E aí é o reflexo dos barquinhos junto com a luminária que reflete embaixo. No fim também tem o rio que reflete. Então, eu não sei se essa dualidade da imagem traz essa dualidade da vida da própria Lily, né? E eu não consegui ver nada sobre isso. Então, fica essa pergunta no ar. Será que essas imagens são propositais? Né, eu não sei, então, eu achei bem interessante, foi o que me chamou a atenção, porque elas parecem um quadro também, quando aparece refletida na água, que fica meio tremidinha, assim, eu ia falar isso também, lembra os quadros, né? Mas foi... A Dinamarca parece um quadro, né? Bonito, né? As cenas foram muito Dinamarca bonitas. É uma pintura, né? Mas eu passo a bola, porque tem bastante coisa para falar. Ricardo? Eu já tinha visto, né, também na época que ele saiu, eu revi ontem à noite. Nós vimos em momentos diferentes, né? Eu assisti ontem à noite, enquanto ela acabou de dormir cedo, ela dormiu cedo, eu fiquei vendo, e ela viu. Mas assim, é um filme, eu também, com a Amanda, não tinha muito da lembrança de alguns detalhes da história. Eu lembrava do contexto geral do filme, mas, assim, eu achei o filme de uma sensibilidade tremenda, assim, né? É um filme que acho que ele, mais do que amor, ele fala de respeito, né? O respeito principalmente da Gerda em concordar com essa transformação que o personagem do Ed Redmayne... Como é que fala? Redmayne. Ed Redmayne, né? Ele. É mais fácil. Que ele que o Ricardo fica com uma cola aqui do lado. Tô falando, viu, gente? Não, eu faço a listinha dos personagens, porque se eu vou falar ele, ela, ele... Eu não tenho... A Tainá tem uma intimidade maior com as personagens dos filmes. Eu tenho essa... Eu preciso sempre de uma colinha. Mas eu chego aqui sempre falando, não, aquela pessoa, e durante a conversa que eu vou lembrando os nomes de tanta gente falar. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é esse respeito, né, por essa transformação que o personagem vai passando até em virando a Lily, né? Eu também me encantou também alguns fotogramas, algumas imagens que são lindos, assim, né? Ele é uma composição de um quadro, assim, algumas cenas ele vai no conjunto, que parece um conjunto habitacional na casa de um dos personagens, que é de um amarelo lindo, assim, que a composição é maravilhosa. A cena onde ela tá a Gerda está pintando um autorretrato, fazendo um retrato daquele senhor, aquele fotograma já parece um quadro, né? A tela já parece um quadro. Então, eu também tive essa mesma impressão de que várias cenas do filme ficam com a impressão de serem uma pintura, assim, né? Eu achei de uma sensibilidade tremenda, assim, né? E tem muitas coisinhas, assim, sobre o filme.
E esse filme foi o filme que mais eu me senti injustiçado nas apostas de Oscar na época. Porque, para mim, o Ed Redmayne lá iria ganhar o Oscar consecutivo. Ele já vinha com o Oscar de melhor ator, de A Teoria de Tudo. E no ano seguinte ele concorreu. Eu falei, esse cara vai ganhar de novo, porque tá excepcional. Aí deram pro Leonardo DiCaprio, que contracenou com o Urso Digital lá, que eu achei uma tremenda, assim. Talvez não, ele foi injustiçado de não ter ganho o Oscar, porque no ano seguinte ele já tinha levado uma estatueta. Ah, mas o Leozinho também, se não recebesse dessa vez, nunca mais, hein? É verdade, eu ia falar isso. Se o Leonardo DiCaprio não ganhasse por O Regresso, ele não ganhava nunca mais. Vamos lá, Cláudio. O Garoto Atrasado. E aí, gente? Olha o bullying comigo. Eu vou pegar. Eu vou pegar o gancho desse que vocês deram. Nossa, essa pizza tá muito boa. Tá com uma cara boa. É pizza? Desculpa, a comida é foda, distrai, cara. Ah, mas tá com a cara boa. Eu vou pegar essa dica essa fala de vocês, na verdade, final, que foi do Oscar, né? Para mim, aconteceu, e eu tenho uma teoria, na verdade, de por que hoje chegamos a 2020 com a pandemia, Bolsonaro, etc., tudo isso que acontece. E isso se chama o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. Porque ele destravou um efeito borboleta naquele momento que eu acho que é absurdo, a gente paga por isso até hoje. Ele não devia ter ganho, porque era aquilo que segurava todo o equilíbrio do mundo, assim, entendeu? Ele ter ganho ferrou com a gente tá aqui por conta disso. Para mim é isso que eu guardo desse filme, um rancor, uma raiva desse cara aí não ter ganho por esse filme, porque era justo também. E além disso, né? Não sei se tem algo maior que isso, mas além disso, o filme ele coloca a gente num lugar de tentar entender sem preguiça o outro. É preciso enxergar o outro sem preguiça, sabe? Porque eu fiquei muito com receio quando eu vi que ele ganhou lá quando o Xing denunciou, tipo, falou assim, porque me parece muito arriscado você falar desse lugar. E foi ótimo assisti-lo e ter essa possibilidade de ler novamente essa condição, né, de um transgênero. Transgênico é comida, Cláudia, transgênero, no caso. Isso. Não, falei transgênero. Transgênero. É que eu tô com a imagem do pão aqui. Transgênero, pronto. Essa é a segunda vez que eu vejo esse filme. Eu vi ele no cinema. Eu fui no cinema, afinal o elenco e tudo mais chamou bastante atenção. Eu não conhecia a história, né? Eu fui ver depois que eu fui ler sobre a história e tudo mais, embora pelos trailers e a gente já identificava um pouquinho mais, né? Eu na verdade, eu não sou unânime quanto a gostar totalmente do filme. Eu tenho sentimentos conflitantes, né? Conta! Bom, começa um pouco por aí. Eu acho que é isso, ele tem uma visão estética muito boa. Uma das coisas, para mim, mais conflitantes, que foi interessante, porque, assim, uns 10 minutos depois de assistir o filme, eu lembrei do que eu senti quando eu terminei de ver no cinema, porque eu senti a mesma coisa. Eu falei, nossa, foi isso! Né? A Amanda lembrou um pouquinho e os outros ressaltaram, né? Mas para mim é um filme muito da Greta. Cara, assim, é que a história, você vai porque a história da pessoa transexual, porque ela faz uma operação de fato e tudo mais, né? Mas é muito da Greta. Eu sinto muito que, sabe, eu fico muito mais preocupado, a pessoa, sabe, parece que a gente está vendo o olhar dela sobre o que está acontecendo com a Lily, né?
eu sofro muito pela Gerda, assim, sabe? Eu assistindo é isso, de sentir a solidão, de não saber o que está acontecendo, porque, enfim, né, era uma novidade ali, ninguém conseguia explicar aquilo direito, né? E de uma mulher apaixonada, de fato, né? Tem cenas ali marcantes, mesmo depois da primeira operação, né? Que isso, ela sabe desde o início, ela fala isso, né? Quando eles casaram, você não esconde nada. No fundo, ela sabe, né? Ali não conseguia entender ainda, né? O desafio dela aceitar e entender o que está acontecendo, né? Mas a Gerda, em momento nenhum, é contra, né? Os momentos de rompante, de briga entre eles, na verdade, está por uma falta de esclarecimento do que por um contraste necessariamente ali entre os dois, né? O que eu fico meio assim, que eu acredito que seja uma escolha, e eu acho que é por isso, né? O de direção, de produção, que é essa coisa da estética, da beleza, né? Não é um filme muito político, na verdade, né? Você percebe que as pessoas ao redor, no entorno, que vão passando na vida da Lily, em geral, os conflitos, tirando uma cena um pouquinho mais ali na França, lá que tem uma coisa, né, de violência física, né, ela não encontra tantas resistências quanto talvez tivesse de fato, né? Eu acho que foi muito mais duro do que o filme mostrou. Não sei, não li a biografia, não, né? Mas eu acho que é uma maneira que a direção, a produção escolheu de optar pela beleza, o que é admirável, afinal é um filme muito bonito, né? Mas pode camuflar algumas questões aí de conflitos, de compreensão de quem está à volta, de outros tipos de enfrentamento, né? Afinal, essa mudança a se aceitar o corpo, né? Essa opção, ela também é política, a gente sabe disso hoje, né? Mas na época não, então imagino que deveriam ter sido outros conflitos, porque é isso, encontra um amigo de infância que ajuda, depois é chutado, depois volta, né? Todo mundo é meio bonzinho, né? Então, eu fico um pouco com esse olhar, assim, que faltou um conflito mais político e tal, de enfrentamento, mas é um olhar meu também, né? Eu levanto a mão primeiro. Tem Camila, tem Ricardo e tem Tainá. Todo mundo quer falar agora, vai lá. E o Cláudio também. Nossa, eu desisti, eu vacilei, fiquei aqui, ó, será que eu levanto a mão? Fala, gente, fala, vamos ouvir. Começou polêmica. Não vou ficar bravo, não, hein? Eu vou falar primeiro. Por quê? Eu levantei a mão primeiro, mas não é isso. É porque eu quero complementar o que a Amanda falou e o que o Tim falou, com relação a ser um filme mais da Gerda, né? Ela dá esse start pra gente quando ela fala para ele mesmo, para Lily, ela fala, nem tudo é sobre você, né? Naquele segundo momento, ela poder ter ido lá na inauguração, na exposição dos quadros, pinturas da Lily, né? Pinturas da Lily, mas não. Da Gerda. A Lily é o modelo desses quadros e a exposição da Gerda. E ela vai sozinha mais uma vez, ela volta para casa e fala, não, nem tudo é sobre você, né? Então, não fique olhando só para você. Então, nesse momento, você percebe, tipo, meio que dá na cara, assim, realmente o filme é sobre também, ou mais, a Gerda, né? E por isso que me traz esse amor incondicional que eles têm, essa coisa de estamos juntos, de vamos lá, porque ela ama a Lily, né? E eu ia dizer uma outra coisa que eu acho interessante dizer para quem está assistindo e não teve a oportunidade de ver, que é baseado em fato real, né? Então, existiu, de fato, o Diário da Lily, né? Onde, através disso, eles fizeram o filme. Então, eu achei muito interessante que, na época, eu tinha até visto que era uma discussão muito boa, porque a própria Lily, ela não tinha em quem se apoiar. Então, trazer para os momentos atuais, né, essa questão do transgênero, a mulher, o trans, hoje, eles têm uma história, eles têm alguém que luta, que batalhou, né, para esse caminho existir hoje. Né? E naquele período, lá em 1920, ela não teve essa, né? Então, ela era pioneira, né? Então, a quem ela ia se apoiar, que cirurgias que deram certo, quem que morreu, quem não morreu, enfim. Então, eu acho não que tinha referência, né? Não tinha nada, né? E era justamente só seguir seu instinto de ser mulher, né? Que ela fala, foi Deus que me fez mulher, não foi o médico que me atendeu, né?
Então, isso era muito forte dentro dela. Então, eu achei isso muito interessante, nesse sentido de que ela foi até o fim, né? Até as últimas consequências. E tem uma frase que eu acabei vendo, que ela diz que ela viveu 14 meses como mulher, né? E acho que operada até com o útero, né? Que ela chegou até a fazer Morreu por conta disso. a cirurgia do útero, que ela viveu 14 meses e para ela bastou viver 14 meses como mulher, sabe? É como se tivesse sido uma vida inteira. Então, é muito belo esse filme, quando ela diz que ela renasceu e aí ela vai, spoilers, ela morre. E tem várias delicadezas no filme que, apesar da gente imaginar que essa história não vai dar certo, talvez, né, porque é 1920, a medicina não está aí, né, tão avançada, a gente luta para que dê, né, a gente luta pela felicidade, assim, ao mesmo tempo, sabe, e das duas. Eu lutei tanto pela ficar com o Hans, né, tipo, de rolar ela estava tão carente, tão triste, tão sozinha, mas é isso, é o amor incondicional que a fazia se sentir ainda esposa do caso do... eu até esqueci o nome dele. Ele antes. Como é que era o nome dele? Ainar. Mas é isso. Pode falar. Não, assim, quando você estava falando, eu estava pensando em outras coisas também. Não só a medicina não estava avançada, mas como a psicologia também. Ninguém explicava o fato de Ele era louco, né? ele foi tratado como um louco quando ele fala que, olha, eu sou uma mulher, né? Eu nasci num corpo de homem, mas sou uma mulher. Então, em alguns momentos ele foi diagnosticado como esquizofrênico, ou o cara falou, homossexualidade é uma condição, né? Que ele tratou como um absurdo. Não, é um absurdo, é como se fosse uma patologia, né? O fato Perversão. Então, nada estava evoluído para que ela passasse por esse momento, né? Lembrando que a história da personagem da Lily mesmo, que nasceu como a Ainar, não sei o quê, foi o primeiro caso de uma cirurgia como é que chama agora? Redesignação. Mas teve um antes. Então, mas o dela foi o primeiro, acho que foi de útero, o primeiro que tentaram fazer completo, inclusive ela morre porque ela tenta fazer uma das últimas 5 ou 6 cirurgias da vida real, uma das últimas foi colocar o útero, e aí esse dá rejeição e tal. Mas o Xing estava falando sobre a personagem da Gerda, e que no filme ela é retratada de forma romantizada, porque na história real ela não é tão romantizada assim. Na história real ela é uma bissexual assumida, ela é muitas vezes conhecida na sociedade lá como uma mulher lésbica, e era mais dura do que ela foi tratada no filme. Então, acho que a opção do diretor foi dar apesar da gente enxergar a transformação da Lily pelos olhos da Gerda, foi de baixar um pouco realmente a personagem da Gerda para o foco ficar nessa transformação que a Lily vai percorrendo. Mas eu concordo com o Xing. No filme parece que foi tudo muito romantizado, assim, você não tem discussão, não tem problema, não tem... Tirando a cena de que ela está passeando em Paris lá e é agredida por uns 2 idiotas lá, mas talvez em 1900... Hoje a gente vê gente completamente com preconceito, sem tolerância nenhuma. Imagine em 1920. Tudo bem que está na Europa, na Dinamarca, que tem uma outra cabeça, mas era muito mais difícil. Então, concordo com o posicionamento do Xing de que foi muito romantizado, assim, e que a personagem da Gerda não era assim tão essa paixão como foi retratado no filme. Amor, né? Não, talvez o que o diretor queira e deixou isso retratado muito bem foi a transformação que a Lily vai passando e o amor da Gerda pelo humano, né? Pelo Ainar, que virou Lily. Então,
mesmo ela, o Aina, ela se sentindo como mulher, a Gerda não deixou de amar aquele ser humano o tempo inteiro. E acho que foi por isso que ele manteve esse ar romantizado, no meu entendimento. Tainá? Eu ia falar o que eles falaram do diário, ia falar que também, né, quem publicou o diário foi a Gerda, né, então talvez também eu não li, então não sei, o Ricardo sabe mais aqui, ele deu uma pesquisada, talvez tenha mais o olhar da Gerda também por causa disso, e falando de ser um filme sobre a Gerda, eu acho muito interessante que mesmo sem saber 100%, ela já sabia, né? Tem aquela cena bem no comecinho que ela fala que quando conheceu ele e beijou ele, parecia que ela estava beijando ela mesma, né? E quando você vai vendo o filme, você vai lembrando disso o tempo todo, né? Porque ela já sabia. Mesmo quando ela se culpou um pouco mais para frente, e a Lily fala, não, a Lily sempre esteve aqui, você só ajudou ela a sair, né? Ela enfrentar o mundo. Mas no fundo, ela já sabia, desde quando ela conheceu ele, né? Eu acho isso muito legal. Dentro disso, do que a Tainá comentou, eu penso muito isso. Assim, eu fiquei grande parte do filme tentando entender quem eram, né? Quem eram uma e outra, e quem era essa terceira pessoa inclusive a Gerda, eu acho que foi ela que falou, ou Taylor, não sei. Quem falou que surge num relacionamento uma terceira pessoa, né? Uhum. E eu sempre tive isso na minha cabeça, que qualquer casal, você consegue captar que existem, eu acho que é saudável você captar que existem duas pessoas, dois indivíduos, e um terceiro que é composto pela união, de fato, dos dois. Quando há essa união e não é alguma coisa aparente para o burguês ver. Então, aí eu acho interessante, e fiquei caçando, e realmente a garota dinamarquesa pode ser, e eu acho que talvez esse seja um ganho do filme, e não necessariamente uma perda dele, que seja o casal, é a terceira pessoa que é a garota dinamarquesa. E aí não importa se o casal realmente é um casal, enfim, hétero, homo, enfim, o que definiria isso? É um casal, são dois seres humanos que se amam. E essa é a garota dinamarquesa. Tendo a pensar que seja isso, talvez. Mas acho que tem várias cenas assim, que deixam o filme tanto prazer, assim, que dá uma queda nele, dá um mormaço assim, nele. Eu acho que dá para entender que existe também isso nele. Eu vi uma crítica que falava que o cara queria fazer um filme para ganhar prêmio. E que por isso seria talvez uma opção dele de não tocar um pouco, de não reforçar um pouco mais nas tintas, já que a gente está falando de pintores, né? Então, talvez ele teria que ter uma linha, assim, mas isso eu estou só replicando o que eu vi, não tenho certeza. Acho que era isso, por enquanto. Amanda, quer falar alguma coisa? Não, é que ouvindo o que você falou, Xing, eu fiquei pensando como que a gente politiza uma história, né? Como que a gente dá um teor político para um assunto que hoje em dia é muito político, né? Não sei exatamente no mundo, mas no Brasil com certeza. Talvez sem ser tão explícito. Não sei. Eu não sei o quanto não é político a ida dela, a mostrar o que foi a primeira ida dela ao médico, né? Porque a primeira vez que aparece a consulta dela com o primeiríssimo médico, não quando ela vai em vários, né? Que tenta. Aquele cara ele reflete um espírito de um tempo em que a medicina controlava os corpos, controlava as vidas, escolhia quem vivia, quem morria, quem era internado num manicômio ou não, e assim por diante. E aí as primeiras palavras que eu politizo de alguma forma, porque elas até hoje são usadas, que é perversão, degradação, homossexualismo, tem naquela cartinha. Coincidentemente, não foi por querer, eu pausei o filme na hora da carta, tinha parado exatamente na carta, e eu li a carta que ela recebe com o diagnóstico, não sei se é bem um diagnóstico, né?
E ali tá tudo, todas as palavras que são usadas até hoje por muitas pessoas para diminuir a existência de pessoas transgênero, né? E eu fiquei pensando na Gerda, porque essa coisa, todo mundo parece muito bonzinho, e é verdade, né? Realmente, tirando a parte médica, digamos assim, né? Essa batalha, essa peregrinação pelos consultórios e tudo que ela vai ouvindo no decorrer disso, aquela cena na França da violência física, mas eu fiquei pensando que eram artistas, né? Essa foi uma das minhas primeiras anotações. Era um meio de artistas, eram pessoas que pareciam mais sensíveis, mais libertas. A Gerda, para mim, eu não sei nada além da história do filme, então eu não tenho muita referência do livro ou de outros lugares. Mas pelo filme, a Gerda, para mim, ela até fala, né, shameless girl, tipo, é uma garota sem vergonha, que para a época era muito avançada, muito livre, assim. E isso fica muito claro quando eu lembro muito da cena em que ela chega à noite, aí começa a beijar o Einar, né, no caso, e aí tira a blusa e vê a camisola. O Ed Redmayne, nessa cena, eu acho que ele foi assim, eu senti o frio na barriga por ele, sabe? Assim, você fala, gente, ele entrou num pânico, parou, né, assim, e aí ela continua, e entra ali a princípio um jogo, né, para ela e tudo mais, ela até, enfim, dá uma força, curte o momento, não tem um julgamento. Acho que é uma alma muito artista, assim, então não sei se ser retratado por esse meio, por estar no meio artístico, de mais, talvez, compreensão, liberdade, menos julgamento, né? Enfim, não sei. E o Hans também é meio que um curador, né? Não entendi muito bem. O Hans também trabalha nesse meio, então não sei se tem alguma relação com isso. Mas fiquei pensando. Enfim, tem outras coisas, a gente vai conversando. Mas pensando nisso da politização, né? Acho que da metade para o final, quando vem a coisa da medicalização e as intervenções em si, ali a gente vê como é duro, né? A pessoa só querer ser o que ela é, né? E acho que só de mostrar isso também tem sentido, né? Eu acho que seria talvez fosse mais por esse lado, talvez se não mostrasse, se tivesse tido um final feliz. Que foi, né, também o final feliz no fim, se a gente parar para pensar, né? Aquela última. A gente pode falar do final depois, mas aquela descrição do sonho que ela fala no final, aquilo é muito lindo. A gente fala depois, não quero me adiantar. Tentar manter a cronologia, Tainá. Então, outra coisa que eu fico pensando, além de ser um meio artístico e tal, de modo geral, ela não se mostrava para as outras pessoas, né? Ela tentou buscar ajuda médica, quando viram que iam interná-la, elas fugiram para a França, ela, né, quase não saía, né? Ainda mais depois que houve o ataque, né? E quando eles foram conversar com alguém, que foi com o Hans, era alguém que ele já confiava há muito tempo e que a Gerda achou que seria uma pessoa que poderia ajudar, né? Então, fora a amiga bailarina, a Gerda e o Hans, as outras pessoas, depois da cirurgia, que conheceram ela, fora também o cara que ela ficou por um tempo e tal, ninguém sabia, né? Me deu a entender que ninguém sabia que ela não tinha nascido num corpo de homem, né? Parecia que depois as pessoas que ela foi conhecendo é como se sempre tivesse sido assim, né? Como se ela sempre pudesse ter sido ela mesma. Então essa é a impressão que me dá, que ninguém fora essas pessoas sabia da transição dela. Então, né, é claro que eu acho que ela enfrentou muito mais coisa do que apareceu no filme, né? Mas eu tive essa impressão também que, enquanto ela não podia ser ela mesma, ela não convivia com muita gente. Amanda? Nossa, me deu um branco.
tudo bem, tudo bem. Meu Deus, eu vou lembrar. Calma. Enquanto vai lembrando, de Alzheimer agora. Dentro da escola de vocês, tem um personagem secundário aí, que é o Henrik, né? Que é o primeiro que a Lily beija em cena, né? Porque depois a gente tem uma narrativa aí de flashback, né? E ele sabe. No entanto, ele sabe. Tem a ver com o que eu ia falar, eu lembrei. Lembrou, vai lá, pai. Que isso que a Tainá falou, que as pessoas não sabiam, né? Dá a entender que elas não sabiam. Eu fico me perguntando quão crível isso é, né? Porque. E aí é uma escolha do diretor, que lembra um pouco do que o Xing falou, né? Ele escolhe, né, que as pessoas não percebam, né, que não tenha conflito. Não teve um conflito com a sociedade, teve um conflito com os médicos e no casamento deles, né? E eu ia falar isso, às vezes, talvez, se a gente assumir que tá bom, não é crível que ninguém soubesse, muitas vezes eu fiquei com a impressão de que as pessoas sabiam sim. Que o Henrik é um, né, que já percebe-se, como o Xing falou agora, que ele sabia, né, desde o começo, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas olhavam assim para ela, Lily, e tinham nas festas, né, na festa em que ela vai, e nas vezes que ela aparece publicamente, não sei. E aí tem um deboche, tem uma dúvida, enfim, não sei, fiquei com essa impressão, lembrei com a sua fala, Xing. Eu acho que a montagem, a direção, tudo mais, opta pela poesia, né? Eu acho que é proposital, não ser uma coisa tão sufocante ou mais difícil do que já é, de fato, né? É isso, lá na festa, por exemplo, você não tem uma cena, por exemplo, de olhares estranhos, né? Você não tem esse tipo de coisa evidente na tela, né? Fica subentendido pra gente, dependendo da percepção de cada um, de cada uma. Mas é isso, né? Porque você imagina, por exemplo, quando a Gerda vai mostrar as primeiras pinturas, o primeiro avaliador ainda da Dinamarca percebe, nossa, mas eles são tão parecidos. E olha que ele só está vendo a pintura, né? Ele só está vendo ali um esboço, né? Então, você imagina uma pessoa dessa com o que tinha ali de vestuário, maquiagem, mesmo a linguagem corporal, né? O quanto isso era visível ou não, né? Me fica muito essa dúvida, né? O filme opta por um caminho um pouco mais tranquilo, assim, isso pelo menos mais explicitamente, mas eu também fiquei um pouco com o pé atrás, assim, o Henrique percebeu muito rapidamente, no entanto que quando ele chama a Lily para beijar a Lily, ele está sabendo naquele momento, que é a primeira festa, a primeira aparição pública, quer dizer, já para mostrar desde o começo, ó, dá para saber. E eu acho também que rola muito dessas pessoas que conhecem ele, e ela se sente na liberdade de, com eles, ser quem ela é, de alguma forma eles meio que entram nesse jogo, que o tempo todo a Gerda fala, né, que é um jogo, segue esse jogo, só que para ele é uma realidade, não é um jogo, né? Só que é isso, tipo, quando o Hans vai lá, eu acho muito delicado quando ele responde as coisas, ela sendo Lily, e ele sabendo que era o Einar, sabe? Então eu acho que fica implícito isso, mas traz essa dúvida também, né? Mas das pessoas com quem eles têm essa intimidade, essa liberdade, né? E eu vejo muito esse conflito interno, né? Então, quando ele se olha no espelho, quando ela se olha no espelho, como ela se enxerga e as caras e bocas que ela faz antes de se tornar, né, a Lily, né? Então, esse medo de assumir, mas que muito interno, assim, que transparece em cada olhada no espelho, né, em cada o medo de encarar de frente. Então, até mesmo quando ele está se olhando no espelho, ele se olha sempre um pouco de lado, meio que parecendo que não quer encarar aquela realidade também, pelo menos nesse primeiro momento, foi o que pareceu para mim. Mas essa questão de ser ou não ser, de as outras pessoas saberem, para mim, ficou muito claro, assim, que eles sabiam. E que por serem amigos, respeitavam. E pelo menos foi esse entendimento que eu tive. Pode ser que, como a Amanda falou, era um meio artístico, né? Ele só foi a lugares de pessoas que, pelo menos no filme, claro, né? Na vida, acho que isso é um pouco impossível, né? Você só ir a lugares
te aceitam. Mas na escolha do filme só foi para esse público, né? A gente só viu ele nas festas do pessoal, né, da pintura, os artistas, né? E quem ajuda ele depois do médico é a amiga bailarina dele, né? Que é super amiga dele, e acho que até nas primeiras cenas, quando ela tá lá exercitando, né? Ele fala, não, tudo bem, é ele, né? Parecia que, de uma forma ou de outra, ela também já sabia, assim, ela, desde o começo, quando ele tá posando pela primeira vez, porque ela estava atrasada, ela curtiu muito a ideia, porque parecia ele mesmo, né? Eu acho que talvez seja essa escolha mesmo, né? De mostrar só os lugares que provavelmente as pessoas aceitariam ele, sendo um jogo ou não, né? E é engraçado que você falou isso. Você falou? Não, eu ia falar, talvez seja isso mesmo, porque na cena da agressão, só acontece a cena da agressão porque ela está num lugar que não é esse o lugar, esse ambiente confortável, né, que ela transita de meio artístico, e ela está de uma forma meio andrógena, assim, né, porque ela está de peruca, mas está de calça jeans, né, que na época as mulheres quase não... Um terninho. Então, mas é uma alfaiataria, né? Que na época era mais difícil as mulheres usarem calças, né? O texto deixa claro, os agressores, eles ficam perguntando, é homem ou mulher? Ele deixa claro isso. Por conta disso, né? Falou, não sabia o que você é. Se é homem, se é mulher, se é um homem vestido de mulher vestido de homem. Então, talvez a opção seja sempre mostrar ela nesses ambientes onde ela era as pessoas já tinham, assim, eu também tive a impressão de que, a percepção de que todo mundo que teve contato com ela, já com Aina, né, antes dele virar a Lily realmente, de que já sabiam que ele era homossexual, ou não acharam estranho dele se transformar, dele ser uma mulher no corpo de um homem, porque todo contato, e é isso, contato, a Tainá falou muito bem, o contato com a bailarina, quando ela está ensaiando, ela falou, não, alguém estranhou, né, que estava lá acompanhando, e ela falou, não, tudo bem, é o Aina. E aí, todos os ambientes pareciam que, o Aina pode, né, tudo bem, tranquilo. Eu acho que eu também senti que todo mundo todo o ambiente que mostrou menos o da agressão, já parecia que era normal, que ele era reconhecidamente nesse processo, não sei se no processo de transformação, mas de que tinha já alguma coisinha ali. O que eu queria só trazer, assim, também uma questão que me chamou a atenção no filme, óbvio, que ele também, ainda sendo ele, né, sendo Aina, ele tenta, de todas as formas, procurar vários médicos, né? E tentar realmente se curar. Apesar de ela mesma saber que ela não seria curada, porque ela era ela. Mas essa coisa da cabeça e tal, ela tentou pela Gerda, não por ela, pela Gerda, ela foi em vários médicos. E o que me deixou com uma pulga atrás da orelha é que a Gerda já tinha conversado com a Ula, que é a bailarina, e a bailarina já tinha falado para ela que existia um hospital lá não sei aonde, na Alemanha, que poderia tratar casos como o dela. Então, a Gerda já tinha essa carta na manga. Mas, mesmo assim, ela percorreu todo o caminho com o Aina, Lily, indo aos médicos, sofrendo todo esse preconceito, todo esse diagnóstico de esquizofrenia e tudo mais. E aí, depois, como última cartada, ela fala... Você quer tentar um último médico? Me ficou um pouco aquilo de, putz, ela podia ter falado logo de cara, né? Mas é que é isso, tipo, o quanto para ela era também confortável saber que o marido era uma mulher, né? Então ficou essa pulga assim atrás da orelha de, puxa vida, ela podia ter falado antes para ele não ter passado por tantos médicos, ter sido quase preso pulado lá da janela, fugindo. Então também eu prestei bastante atenção nesse momento. E na história, o médico que fez a cirurgia na Alemanha, depois ele
o consultório dele lá, ele é devastado porque a Alemanha depois entra no processo de regime nazista, né? Os nazistas, ele era um médico que fazia esse tipo de procedimento na Alemanha e acabam com ele, assim, acho que, não sei se matam, mas a história diz que o regime nazista acabou com a carreira desse médico, que começou a fazer esses estudos na Alemanha de mudança de... Não é mudança de sexo agora? Redesignação. Mas é muito louco, né? Não sei se alguém quer falar, desculpa. Amanda. Não, eu só ia complementar que eu achei que ele foi retratado com bastante generosidade no filme, esse médico, né? Pareceu que foi o primeiro lugar em que ela chegou e se sentiu muito plena, né? Quando ela chega para fazer a cirurgia, se ela dá o nome dela e perguntam de quê? E ela fala Elbe, como rio, e a pessoa, tipo, aceita, não tem deboche, não tem dúvida, dá para ver que ela estava muito leve ali, que era um lugar em si de muito respeito. E aí faz sentido pensar que seria algo que incomodasse o nazismo, o fascismo em si. Né? Um hospital amplo, nada claustrofóbico, né? Sem grades, né? O jardim, era outra relação com a medicina, né, em si. Isso. Vai lá, Cláudia. O que tem de diferença máxima nisso que a Amanda falou é o que a gente pode fazer, eu acho, diante de alguém que venha nos contar a história dela. A Lili nunca foi escutada, né, nos outros tratamentos que ela passou, né, enfim, as outras consultas que ela teve, ela nunca foi escutada de fato, né. Eles já vinham com um diagnóstico de, primeiro, radiação, segunda, era estado confuso de masculinidade e infertilidade, insanidade, esquizofrenia, sempre um trem que já era imposto, já era colocado. Ela nunca, de fato, era incompreensível para essas pessoas, essa possibilidade humana. E acho que ali ela foi finalmente, né? Não só pela solução da coisa, mas ela foi finalmente escutada. É esse o exercício que a gente tem quando a gente encontra com o que não lhe pertence como informação. É escutar, é entender, é o mínimo, é o começo. Mas acho que ela estava passando por um processo de descoberta também, né, Cláudia? Porque no começo, enquanto ele é o Ainer ainda, ele não sabe o que está acontecendo. É isso que a Camila falou, que parece que é um jogo, né? Ele está fazendo um jogo, depois, num determinado momento do filme, você tem a sensação de que ele tem uma dupla personalidade. Em alguns momentos, ele pode ser a Lili, em alguns momentos, em casa, ele é o Ainer. Ele está nesse processo de descoberta, até que, de repente, ele vira e vê que eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher e nasci no corpo de um homem. Então, acho que no filme vai mostrando esse desenvolvimento e o ator, magnificamente, vai mostrando para a gente essa transformação também. No começo, ele é o Ainer, um cara, um pintor que tem acessibilidade, né? No final do filme, ele é a Lili, ele é uma mulher ali representada, né? Então, acho que ele vai mudando, né? Vai se descobrindo ao longo do filme também. Tainá? Sim, e uma cena que vem à cabeça quando ele pensa que no começo, ele e a Gerda, né, pensam que é um jogo, é aquela cena que ele fica na rua imitando as mulheres para parecer mais uma mulher quando ele for à festa, e aí, tipo, tem essa coisa de que no começo ele fica, não, ok, agora eu sou o Ainer e em alguns momentos eu posso ser a Lili. E mais pro final, ele já não consegue mais. Ele tenta uma última vez pela Gerda e aí ele fala, eu não consigo, não dá mais, sabe? Não sou eu sou a Lili. E é muito interessante esse processo mesmo, que como você disse, o Ed, ele... Nossa, ele transforma, não. Ele atua, ele encarna de um jeito tão sensível e tão bonito que você consegue entender todo esse processo de ele se entendendo, né? Porque ele fala
no ano passado também, quando ele conta pra gente de quando ele era, né, ele e o Hans eram muito amigos, estavam sempre juntos, que o pai dele, né, deu uma super bronca nos dois. Ele até diz que ele bateu no Hans, né, quando eles se beijaram uma vez. Então ele tem essa coisa da época, né, de que, tipo, isso não é possível. Deve ser coisa da minha cabeça, né? E não era, ele era a Lily, sempre foi a Lily, e pela época que, né, se hoje as pessoas têm dificuldade de entender, imagina, né, em 1920, né? E outra coisa que eu fico pensando, aqueles momentos que ele passava com o Hans, em que ele mais ou menos já sentia que podia ser ele mesmo, são tão significativos para ele que ele fica horas em cima daquela pintura, daquela paisagem onde eles sempre ficavam, e que no final a gente vê de verdade aquela paisagem que a Gerda vai visitar lá no final do filme. Eu lembrei disso agora. Eu acho que também tem eu sou muito do que está explícito, né? Do que o filme mostra, né? Para mim é muito curioso como demonstra desde o início essa coisa do tato, né? A pele, né? Porque é assim. Os tecidos. A né? roupa. Sim. O toque, né? Apesar de ter... Imagina os pensamentos dessa pessoa durante esse tempo vivendo tudo isso. Isso está implícito, porque o filme não é tipo a pessoa... né? Como que o cinema trabalha com esse lado? Normalmente a pessoa sozinha num banheiro, na frente do espelho, falando para a gente entender o pensamento da pessoa. Isso não acontece nesse filme. Né? A gente entende isso de outras formas. Né? Não é... né? É pelo tato, é pelo gestual, né? Eu acho que a Lily está desde o começo. Porque é isso, o Ed lá, o ator, né? Ele desde o começo, o jeito que ele já é os trejeitos do estudo, o formato, já é levando a isso, né? Ele não deixa. Eu não sinto tanta dúvida quanto talvez de fato, né? Porque o corpo já é muito claro isso, né? E eu acho que esses closes de mão no tecido, corredor, né? Essa coisa de colocar meia, o posicionamento ali para os primeiros retratos, né? Isso tudo, para mim, já é muito definido desde o início. Eu não vejo tanta mudança, sabe? Porque para mim já está desde o começo, ele já está mostrando isso. Não sei, pelo menos é a sensação que eu tive. Mas você não percebe nenhuma crescente nisso? Não, sim, isso vai ocupando mais espaço na vida dele, é isso que o filme mostra. Mas essa condição de postura e tudo mais, eu acho que já está lá desde o início, o modo como passa a mão no tecido, sabe? Essa coisa da opção de escolher por um close, por exemplo, de mão em tecido, que tem um monte no primeiro terço do filme, né? É tudo toque, né? O tato muito... Isso já é para falar para a gente que está assistindo que está acontecendo uma mudança, só que não está falando, não está sendo verbalizado, né? Porque é isso, é uma opção de não explicitar o lado psicológico com falas, né? E eu acho que ele está dizendo para a gente o quanto a gente deve ser sensível com as pessoas que estão à nossa volta, talvez, né? Porque nem tudo é explicitado, né? Não está... esse primeiro terço de filme, ele poderia, por exemplo, ter cenas do ainda Ainer, né? Enquanto a sociedade dele, sei lá, sozinho em meio a pensamentos, né? Falando ali, a gente lendo esses pensamentos. Isso não acontece. É uma cena dele pintando ali, não tem muitos silêncios, os silêncios são muito importantes, porque é ali que a gente está entrando da história, né? Então eu vejo bastante essa escolha de não ter, da gente não estar de fato sabendo as palavras, o que está passando dentro da cabeça, né? Apesar de ser uma questão psicológica muito forte, né? Como é até hoje, acredito. Sim, eu acho que isso é uma escolha muito, muito sensível também, como eu já falei lá no começo, que eu acho muito sensível,
Porque é isso, às vezes você não fala, imagina o quanto é confuso já para você, imagina você falar para uma pessoa que já está tendo esses pensamentos e que essa coisa de estar lá desde o começo, ele fala um pouco mais tarde, né, diz que sem ela, a Lily sempre existiu, só faltava ela sair, é justamente isso, ele já era a Lily, ele sempre foi a Lily, só que, entre aspas, entre muitas aspas, ele não sabia que ele poderia ser quem ele é, né? A sociedade dizia para ele que ele era um homem. Então, ele tinha que, do melhor jeito que ele pudesse, ser um homem, né? E que para o estereótipo do homem até hoje, né, que a gente tem esse estereótipo do masculino, ele já não se encaixava desde o início, né? Nesse estereótipo do homem, o cara bruto e nossa, uau, né, que é uma puta de uma bobagem isso. E é isso, né, essa sensibilidade das coisas, do tecido, das escolhas, né, de como ele olhava e como ele ia se sentindo. A gente já vendo pela expressão dele, né, e pelas escolhas, né, enfim, quem ele sempre foi. Eu acho isso incrível nesse filme. Eu não sei se a gente, a todo momento, estou ouvindo um ou outro falando, e acho que é um descontentamento comum. Talvez por não, pela cerne do filme ficar nisso, né, na questão da descoberta da Lily, né. E eu também tinha lido também uma crítica que também falou disso, assim, não se mostra, não se revela tanto, a gente comentou sobre isso, sobre esse personagem, o que mais, né, tem na vida dessas pessoas, dessa pessoa. Eu acho que poderia ter, eu sinto isso, inclusive, mas eu fico pensando realmente no que a Tainá falou. Eu acho que é válida a crítica ao filme, mas será que a gente entende, compreende o que é viver isso? O quanto de tempo de vida isso mesmo toma da pessoa em tudo que ela faz, sabe? Então, talvez essa coisa de a gente ficar nesse lugar exatamente, então é talvez meio forçado no sentido, fica aí, é sobre isso que você vai estudar. É esse o tanto que tem que ter disso nesse filme, sabe? Porque às vezes é isso, às vezes a gente não está compreendendo, de fato. Compreender é diferente de entender, saca? Então, eu tenho um certo receio em querer saber mais da Lily pelo filme apenas, né? Eu tenho curiosidade sobre a história, já que é uma história real. Mas se essa minha curiosidade não é só... não está diminuindo o que ela tem, entendeu? É isso que eu tenho certo receio. O que mostra, que é revelar. O tempo, para mim, foi outra questão também, que, assim, os diálogos, às vezes, são bastante positivos, né? Porque eu tenho uma confusão de quanto tempo passou, por exemplo, né? E quando você percebe, a Lily já vai contar para a Gerda que está saindo lá com o Henrik já várias vezes, né? De uma cena para outra, né? Você não sabe se no filme passou 1 ano, 2 anos, 4 anos, né? Tem que prestar muita atenção, porque isso até é dito em um diálogo ou outro. Mas essas elipses, essas passagens de tempo também, para mim, ainda foram um pouquinho problemáticas. Mas talvez... acho que talvez pode ser uma opção do diretor em fazer isso, né? E não colocar dentro de um tempo e optar por romantizar uma história que talvez não seja tão... Não, sim, não é o principal também, eu sei, mas é isso, vendo que eu estou assistindo e avaliando para poder aqui contribuir com os amiguinhos. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive em relação a isso de entender quanto tempo estava faltando, além dessas coisas das viagens, de quanto tempo eles ficaram na França e todas essas coisas, é o tempo de uma cirurgia para outra, né? Porque ele tá lá, começa a trabalhar e não sei o que, na loja. Aí, de repente, a gente ouve que ele... Não, eu vou fazer, já tá na hora. Em contrapartida, a Gerda fala, não, mas tá muito cedo. Ela fala, tipo, quanto tempo passou? Foi 1 ano? Foi 6 meses? Quanto tempo foi?
Mas eu acho que é mais essa opção, assim, de... Além de romantizar, de, tipo, dar essa fluidez de vida, né? Que a gente não fica matutando, tipo, já fica falando na vida, né? Já tô há tanto tempo e tal. Eu acho que é para dar mais uma fluidez de que ela foi vivendo mesmo. Mas dá uma dificuldade mesmo, sem entender quanto tempo se passou de uma coisa para outra. E quanto tempo se passou? Pois é. Alguém sabe, gente? Coloca aqui nos comentários se alguém sabe. O Ricardo leu. Talvez seja uma opção de... Ricardo fez a pesquisa. Não temporal, assim, mas subjetivamente, é assim, passou uma vida inteira que o Einar nasce, morre e nasce a Lily. Então, passou a vida inteira do Einar e começou uma nova vida com a Lily. Então, talvez seja um motivo de não colocar dentro de X tempo, né, de um número, porque depois a história mostra que ela abandona, aquele ser humano tem o dom de pintar, só que a pintura remete a uma pessoa que a Lily não é mais. Então, a Lily não pinta quando assume a persona Lily. A Lily não vira pintora, porque quem pintava era o Einar. Então, ela abre mão da pintura. Então, talvez seja propositalmente não mostrar o tempo, porque passou a vida inteira de uma pessoa e está começando uma vida de uma outra pessoa, né? A gente não sabe quanto tempo cada pessoa vai viver, vai morrer. Talvez seja uma opção proposital. Tudo é opção, gente. Tudo é opção. A gente já fez curso de cinema. A gente só quer ter um pouco de cara. Eu não tenho nada, não. A Camila não tem curso. Tudo é uma opção. Você parece ali que a vida real, nem na vida real não é a vida real, porque tem edição. Eu acho bastante interessante que, enquanto vocês estavam falando aí, eu estava lembrando também de uma outra situação que ela meio que, para mim, fez como se fosse uma coisa didática no filme, né? Quando ela vira a Lily, então ela é uma mulher trans, é isso? Me corrijam se eu estiver errada. Ela é uma mulher trans. E aí ela vai encontrar com o Henry, e aí a Gerda vê os dois, e aí a Lily vai explicar e fala, não, ele é homossexual. Ele é gay, né? Ele é homossexual. Então, isso ficou meio didático, assim, para mim, né? Porque, para mim, assim, eu digo, talvez para o público que também não conheça essas diversidades, né, de gênero. Então, por quê? Porque até então, agora ela é uma mulher que pode namorar o Henry. Só que o Henry não gosta de mulher. Ele gosta de homem. Então, nesse momento, eu achei bem sutil também essa coisa do... Não, Gerda, ele é homossexual, a gente não tá tendo nada. Então, para mim, ficou essa coisa do meio didático. Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui fuçando no celular, me perdoem, podem me julgar, mas eu estava fuçando, porque eu estava tentando lembrar uma frase que o Hans falou, e aí eu joguei frases, depois vocês jogam. Frases do Hans. Aí aparece o namorado da Ana, do Frozen. E no sentido de que tem um momento que ele fala que, olha, eu já gostei de 5 pessoas na minha vida e você é 2 delas. Eu estava tentando lembrar dessa frase, que eu achei muito bonito e delicado também, né? Então, mas o que eu queria pontuar nessa minha fala é justamente esse lado da diversidade de gêneros e de mostrar para quem é leigo que existem várias possibilidades. Então, vai buscar, sabe? Deixou esse ponto de interrogação, assim, para a pessoa ir buscar realmente quem são, o que podem ser, né? Enfim. Cláudio? E nesse trecho que você falou, Camis, me soa, deixa aí em aberto também, que é Hans, né? Tem o Hans e tem o Henrique. O amigo dele. É o Henrique. Depende. É o amigo, São dois o amigo dele. Não, o amigo de Hans é Hans. É o Hans. Não. Hans. Esse é o Henrique. O Henrique... Peraí, o Henrique é aquele primeiro... O Henrique é o crush. É o crush. Encontra no final, lá na feirinha. Ele tá tomando um café, aí ele para e fala, oi, não é esse? Isso, mas acho que o Cláudio quer falar do Hans, não é?
O amigo de infância. Isso. Isso, esse é o Hans. É o Hans. É o Hans. Isso. Quanto H, meu Deus. Podia ser João, né, José, sei lá. Ele que é o crush, na real, né? Porque o crush é aquele que você não tem, né? O outro ele teve, né? Vocês acham que a Lily queria o Hans? Eu acho Lá que sim. atrás. Eu acho que sim. Acho que quando eu era criança, sim. Não tive essa leitura. Não, de criança foi tipo uma experimentação, senti, assim, que traumática, né, para ambos. Para ambos, nem sei nesse tanto. Ele assumiu, o Hans em si, ele lida muito bem com isso, né? Ele se sente meio pego numa hora, ele dá uma travada, assim, aí ele fala, coisa de menino, eu já sei o que eu quero hoje. Tipo, por exemplo, eu tava me descobrindo o subtexto, né? Mas, enfim, eu não tive essa leitura. Continua, Cláudio. Depois a gente fala. Eu acho que deixa em aberto, inclusive isso. Pode ser algo de descoberta corporal, hormonal lá quando criança, mas eu acho que deixa em aberto também, quando ele eu acho bonito essa frase também, quando ele fala para Lily, da possibilidade também das 5 pessoas, 2 ela entende. Então, ele ama as 2. Então, ele pode ser bissexual também. E aí também não precisa dar conta e afirmar isso no filme. Não importa para ele, entendeu? Mas amar não é só amar sexualmente, né? Exatamente. Esse amar pode ser amar de amar. Mas eu abro justamente a possibilidade. É bem para chegar nesse ponto, Amanda, de você ter faces da sua vida. E eu queria chegar nisso mesmo, assim, do que eu mais ganhei de ter assistido novamente esse filme, e eu assisti ele depois, enfim, talvez eu não conhecesse Milo, que é um amigo meu trans, masculino, e eu conheci como feminino. A gente fez curso de cinema também, cinema não, de fotografia. E enquanto agora eu esqueço, hoje eu estava tentando lembrar e eu não fiz só força para conseguir lembrar de fato. Eu não lembro o nome dela, de quem eu conheci. Eu lembro dele, Milo. E eu faço agora a questão também de não querer mais saber, porque eu aprendi com ele o que é. Na verdade, não sei se eu aprendi, porque a gente nunca falou francamente. Só que teve uma cena de vida sabe quando acontece uma coisa meio de jovens tem mais essa experiência de que você começa e vai, e de repente você está no outro lugar, e aí você está em outro lugar, aí de repente você está vomitando, e de repente você tinha uma câmera que era do seu amigo, e você era emprestado, mas você deixou no táxi, porque o táxi não queria te levar porque você estava vomitando, então ele te deixou no posto de gasolina, e aí de repente você já está na casa dele, que é do tio dele, ele tá dormindo na cama e ele foi pro sofá. Porque ele tava te recebendo, todo vomitado, sem roupa para dormir. E foi, sabe essas cenas que daí tudo acontece e de repente tá tocando David Bowie, Heroes, e aí de repente essa música vira outra coisa no teu vida. Essa cena aconteceu com o Milo, assim, ele foi tão parceiro, e ele é muito mais jovem que eu, assim. E nessa noite eu lembro muito de uma cena na Paulista que eu falei para ele, você, na época, ela, você pode ser o que você quiser, você tem direito de ser o que você quiser, o mundo é seu. E eu lembro disso, e acho que isso marca um encontro dessas esquinas da vida que a gente já comentou, né, de você vai para cá e você vai para o outro lado, mas de repente as coisas já não são mais as mesmas. E essa pessoa me deixa muito agradecido hoje de eu ter contato com essa possibilidade de ser humano. Porque é só isso que ela é, um humano. Daquela que respirada. tour foi essa? Porque foi O que foi essa tour? Imaginando o bairro que ele foi parar. Eu fiquei, onde será que isso começou e onde será que isso terminou? Tipo, ok. Acontece com todo mundo, mas não aconteceu comigo. Todo mundo tem isso, assim.
Mas é de pensar isso também. Acho que Ó, Tainá, jovenzinha do grupo, Tainá. Eu nunca tive. Quantas cenas essa? Não. Ai, eu nunca comentei. De verdade, nunca tive essa loucura assim de não saber onde eu tava. Nunca tive, não. Vai acontecer, por esses dias. Tá escrito. É um pouco difícil, a gente não tá nem saindo. Não, e eu acho, voltando, né? E é interessante como a gente tem uma caracterização sobre o gênero, né? O tempo que nós vivemos, como aquilo que nós já passamos, né? E quando a gente assiste uma obra que tem o seu momento ali, né? Apesar de ser produzida no início dos anos 2000, né? 2016, retrata o início do século passado, né? E você vê quem é que fuma, é a Gerda, né? Porque essa coisa de cigarro, essa coisa de ser mais afirmativa nas palavras, né? Eu acho que também teve ali um estudo, principalmente no início, né? Quando a gente está construindo os personagens, a narrativa, de como caracterizar isso, né? Tanto a Gerda como ainda o Ainer, né? Eles têm. É isso. Você vê que o Ainer é aquele que é melhor visto como pintor, né? Ele está na rodinha e tal, né? Ele pode julgar a obra dos outros, tudo mais, né? É visto como um expoente, embora demonstre através do tato toda uma sensibilidade e tudo mais. Isso é o que está na tela. Enquanto a Gerda é independente, é aquela que fala, né? Busca mais autonomia, busca o espaço dela, né? No entanto, que o primeiro trecho que eles discutem é quando é isso, né? Ela chega em casa e fala, pô, não fale mais das minhas obras, não fale mais de mim, né? Então, foi essa caracterização. Inclusive as vestimentas, né? A Gerda é muito menos colorida, se você perceber, né? Então, eu acho que é uma escolha, né, de produção, de montagem e de como a gente quer encarar cada personagem, né? Porque a roupa, a cor não diz nada, não tem gênero nessas coisas, né? Mas o filme tem que transmitir para a gente alguma coisa e opta por isso, né? Opta por essa caracterização do uso de cor, do uso de cigarro, de trejeito físico, né? Assim, ao mesmo tempo que ele tem que criticar, ele tem que expor de uma forma que quem está assistindo entenda. Olha, a gente está falando do masculino, do feminino, do trans, né? Isso, né? Puxando essa coisa dele ser super conceituado quanto homem e poder falar dos outros, né? De ter essa coisa do peso, né? Do masculino. É muito interessante que a gente sabe desde o começo que ele detesta isso, né? Que ele fala assim, não vou nessa festa não gosto dessas coisas. Quem se diverte e quem gosta e quem gostaria de estar falando no lugar dele é a Gerda, porque ela gosta disso, sabe? Já é ela, enquanto a Lily tá vestida de Ainer, né? E aí ela tem que ficar dando opinião e tem que ficar lá com aquelas conversas chatas, e as pessoas, sabe, como é que fala? Quando a pessoa fica em cima, super elogiando. Eu tô tentando achar uma palavra educada. Babatão de ovo. Eu ia falar babatão de ovo, mas eu falei assim... Pô, mas babatão de ovo, tá? O Facebook não derruba. Então, enquanto ele tá ali vestido, eu acho um contraste muito bom, né? De mostrar o quanto ele estava vestido de uma coisa que não era ele, e que ele tentava evitar a todo custo ter que passar por aquilo, porque, na verdade, aquele não era ele, né? E aí eu gosto também dessa coisa que o Xing trouxe, da Gerda, tipo, ir atrás das coisas dela, sabe? Tipo, criar a independência dela, né? Numa época em que, né, as pessoas não aceitavam muito essa independência feminina, e a Gerda é essa pessoa assertiva, é essa pessoa que vai, que faz, e até, tipo, mostra no cuidado dela com a Lily
como ela é essa pessoa que está ali, faz o que ela acredita, e o jeito cuidadoso dela desse jeito, assim, que de querer fazer as coisas. Eu não sei se eu me fiz entender, porque eu não tô achando as palavras, mas é isso. Eu gostei bastante dessa coisa que o Xing trouxe, porque mostra a personalidade das duas desde o começo, né? E aí vai mostrando conforme as coisas vão acontecendo também, como sempre são as duas. E, enfim, é isso. Amanda? Eu ia complementando isso que a Tainá falou, é isso, né, de performar, né, eles usam essa palavra performance, né, em alguns momentos do filme. Verdade. E isso, eu tenho a impressão que o Ainer não gostava de sair, de ficar assim, né, no centro, por isso que a Tainá falou também, e ele tem uma frase em que ele fala: eu me sinto performando quando eu tô de homem, não quando eu tô como Lily. E aí, quando ela vai para a primeira festa como Lily, é muito curioso os olhares masculinos, né? É uma coisa totalmente nova para um homem. Talvez hoje, para os homens também seria essa coisa de chegar num lugar e ficar sendo olhado, né? Insistentemente, às vezes nem de uma forma mal educada, mas simplesmente ser olhado de uma forma diferente, né? Não vejo se o filme mostra se ela gosta ou não desses olhares, mas é uma forma diferente de estar naquele lugar, e que é bem explicitado com essa coisa do olhar masculino, que é uma coisa que ele nunca tinha experimentado antes, e tem a ver com isso que a Tainá falou, de que depois... Aí sim, a Lily gosta, né, de estar em cena, né, gosta de existir, porque ali sim ela tá como ela mesma. A performance, muita gente fala que performar gênero é se travestir, né, vestir a roupa de outro, designada para outro sexo, digamos assim, nessa sociedade. Mas ele inverte, né, o Ainer inverte, ele fala: eu sinto que eu tô performando quando eu tô de homem, não quando eu tô de Lily. E acho que essa é uma chave, assim, também pro filme. Volta para a Tainá. Complementando isso que a Amanda trouxe de performar como homem, eu fico pensando, imagina você uma vida inteira sentir que você está atuando, que você não é você mesmo, porque a sociedade te diz o que você é e não você, sabe? Imagina, é lógico que eu nunca vou sentir isso, né? Mas por não ser, né, por me encaixar no meu gênero, mas eu fico imaginando o quanto torturante deve ser isso, você sentir que você está jogando o tempo todo, que você está fingindo o tempo todo, e ter poucas pessoas com quem você pode ser você, sabe? Isso vale para outras situações, mas no caso de pessoas trans deve ser uma dor horrível. Camila? Quero complementar a fala da Tainá e da Amanda, quando a gente tem, para mim, nessa dupla, Gerda e Lily, a gente tem dois, na minha visão, a gente tem dois opostos, né? Então, uma fortaleza na Gerda e uma delicadeza e sensibilidade na Lily, né? E me chama bastante atenção quando no final a Lily fala para a Gerda que, como é que é? Eu me sentia forte quando você estava desenhando. Eu anotei essa frase. Você me fez linda e agora você me faz forte. Há tanto poder em você. Você foi a primeira que me pintou, né? Então, essa coisa do poder mesmo, da Gerda ir lá e fazer, e encarar, e, né, enfim, e da delicadeza da Lily, até pelo respeito, pela insegurança. E acho que esse momento onde ela se sente totalmente ela, quando ela está Lily, quando ela é Lily, desculpa, quando ela se sente desprotegida de alguma forma, né? Porque, querendo ou não, a figura masculina, ela a protegia, né? Porque é o que ela era o que a sociedade havia. E aí, quando ela se torna Lily, de fato, e resolve encarar isso, nas festas eu percebia esse olhar de insegurança, né?
até para os olhares masculinos, mas esse olhar de insegurança. Quando na primeira festa ela fala para a Gerda, não me deixa sozinha, porque o porto seguro dela é a Gerda, né? E aí, de repente, tem aqueles dois amigos primeiros, do primeiro rolezinho ali, que eles contam como é que eles se conheceram, que aí aquele casal que não, ele tá meio, né, de stand-by ali para fazer essa cena, mas é isso, tipo, ele não faz parte da amizade, então ela não se sente à vontade com eles. Então ela fala, ai, não, olha, fulano tá aqui, não quero falar. Então eu vejo que o porto seguro dela era a Gerda. Então, ao mesmo tempo que ela fala assim, em determinado momento do filme, a gente precisa cada uma seguir a sua vida. Aí, eu vou até me emocionar, que aí depois ela fala, eu vou fazer a cirurgia, e a Gerda fala, eu não vou com você, porque eu não vou ver você se machucar. E aí ela se vê pedindo, por favor, você pode ir comigo? Que é muito foda, né, gente? Imagina, encarar sozinha isso. E quem era o porto seguro dela era a Gerda. Então, essa dupla, para mim, era sempre o equilíbrio, sabe? Essa cumplicidade. Foi bem bonita, assim, essa história. Ricardo, depois Tainá. É só uma curiosidade, assim, eu lembrei de uma lembrança da primeira vez que eu assisti o filme, no começo, né, na construção dos personagens, que a gente está vendo a Gerda com essa fortaleza, é uma mulher forte, decidida, que vai, faz, briga pelo seu espaço, e o Ainer, um artista que é mais delicado, mas assim, ele é super conceituado, tal. E aí, na hora, no início do filme, eu lembrei de uma entrevista que eu vi da Paula Lavigne, que é a mulher do Caetano. E ela falou assim, alguém perguntou na época, o entrevistador, como é que era a relação deles, tal, não sei o quê, e ela estava falando, na verdade, assim, a gente tô dirigindo o carro. Se furou o pneu do carro no meio da estrada, o Caetano não vai descer para trocar o pneu. Vai lá ficar fazendo poesia, fazendo música. Quem vai abrir a porta, pegar o porta-mala, pegar o macaco, levantar o carro, sou eu. Então, na hora que estava essa construção, me associou àquela história que ela tinha contado, uma mulher forte. Tal. É claro que depois a gente vê que a história do filme leva o Ainer para só estava ali com a capa, né? Que na verdade o interior era a Lily, né? Mas enquanto estava naquele diálogo da fortaleza da Gerda e tal, me associou naquela época a essa história que eu ouvi, assim, de uma mulher forte e tal, que é casada com um cara que é super artista, mais delicado, mais... Né? E aí quem tem que fazer as coisas, de repente, é ela mesma. E o casal? Eu vou falar um pouquinho que a Camila já falou um pouco, dessa coisa da fortaleza e da delicadeza, dessas partes mesmo de quando ela vai para cirurgias, né, o quanto ela precisa da Gerda lá, né? A primeira vez foi muito importante para ela, da segunda vez ela pede por favor para ela ir, ela diz que não vai, mas ela vai mesmo, a Lily vai, né, porque é o que ela quer, e tem essa decisão forte dela, né, isso também é muito importante pontuar, né, porque ela podia se sentir muito insegura, porque... Travou. Mas ela vai, e aí depois, né, conversando com o Hans, a Gerda resolve ir. Ela falou assim, ela precisa de você lá, né? Se você quiser, eu tava com você. Aí ela fala, não, eu vou sozinha, tem que ser eu e ela. E aí dá pra ver como, mesmo muito já doente, né, porque deu errado a cirurgia, né, como a Lily se ilumina de ver a Gerda ali dando apoio para ela, e aí ela conta o sonho, eu tô quase me emocionando aqui também, porque essas últimas cenas são... deu você ficar com o coração apertado, ao mesmo tempo que você ficar com ele quentinho, é um conflito, assim, e eu fico imaginando na vida real para essas pessoas, né, o quanto deve ter sido difícil e emocionante. Bom, gente, eu tô aqui, viu? Gente, eu só tô carregando meu celular. O canal tá aberto, só a câmera, tudo bem. Gente, vamos para impressões finais aí, ou tem mais alguma cena? Eu sei que tem muitas aí, eu vi que hoje vocês estão com os caderninhos apurados. Nossa, mano. Deu errado.
Por isso que eu desligo a câmera, entendeu? Para não ter sofrência. Mas eu juro que eu tô aqui, tá, gente? Estou ouvindo. Sim. Não se preocupe, não se preocupe. Alguém lembra mais de alguma passagem, alguma frase? Ou a gente já... Eu ia falar isso, aquele final. Ela voa um lenço voando. É a coisa mais sim. Não, deixa é? voar. É a coisa mais linda, aquele lenço voando. Eu acho muito lindo porque a Gerda vai conhecer a cidade natal, né, da Lily. E aí tem essa cena que tem o cachecol, e aí você fica imaginando que é a Lily dançando no céu, sabe? Que é com a encharpe que ela gostava. E a Gerda, no filme, né, ela tá pensando isso também. Ela fala, não, deixa, sabe? E aí ela fica imaginando esse grande amor da vida dela, de um jeito ou de outro, né, que foi a Lily. Feliz, porque ela morreu sendo ela mesma, fazendo o que ela queria, e que agora, né, pós-morte, ela estava muito feliz e estava mostrando ali para ela que a vida dela valeu a pena, mesmo que tenha sido por pouco tempo com a forma física que ela sempre sonhou. Sim. Não, e é uma questão, novamente voltando às escolhas de direção, é isso, né? Não tem cena de enterro, né? Tem cena de mudança, né? Dessa coisa, né? Se pega uma estrutura mais tradicional, seria aquela cena final que você vai na cidade da pessoa, aí você está no cemitério da cidade, ali em frente à lápide, se demitindo, e acaba o filme e sobe os créditos, né? E desse caso, como fala de uma transformação, né, tem essa coisa do vento, da leveza, né? Então, eu acho que nisso ele é muito coerente, né? Ele faz essa escolha pela leveza o tempo todo, né? Representar isso através da echarpe ao vento, né? É um jeito de fechar. Fala, Taga. Eu acho que também mostra como é uma transformação e uma escolha, a dureza da escolha, né, do que ela teve que fazer, do que ela teve que passar por aquilo para ser quem ela era, e depois tem essa coisa da leveza, da realização de poder ter sido ela por completo, mesmo que por pouco tempo. Sim, não, e quando passa em frente às árvores, é isso, é a primeira vez que nós, inclusive, né, a gente está assistindo, a gente vê aquele cenário de verdade, né, então deixou de ser um quadro, né, é alguém que era um quadro e virou um cenário real, né, virou uma paisagem, enfim, né, então tem muito essa simbologia da mudança, né, do que era só provavelmente uma pintura, que se a gente puder trazer para hoje, um retrato, né, um recorte, e quando o real está lá, teve sempre lá, né? Poderia ter tido a visita dela naquele espaço antes, né? Mas precisou passar por tudo que o filme nos mostra, né? Para ela ver o cenário real, aquilo de verdade, que no caso ali são as árvores e tudo mais. Bom, como fechamos? Eu fiquei confusa. É a rodada final? Como é que foi? Estava carregando aqui o celular. Sem problema. Amanda, a gente está vendo se alguém tem mais alguma... Eu sei que todo mundo anotou, mas tem realmente quer destacar e tal, uma frase ou uma cena, enfim. E aí, se não tiver, a gente passa no final. Sobre o filme, a gente continua, senão a gente vai para a rodada final, assim. Fala, então, fala. Que cena que a gente não falou? Que cena que a gente não falou? Do que vocês anotaram, do que vocês querem destacar. Eu fui contemplada por todas, eu acho. Nossa, falamos bem. Olha, estamos ficando cada vez mais sucintos, hein? Tem bastante aqui. Mas foi aparecendo. Essa do você me fez linda, agora me faz forte. A cisão da amizade, né? Quando talvez essa. Xing, você ficou apertando, eu vou arrumar a cena aqui para falar. Tem essa cena aqui. Em que a Lily fala abertamente para a Gerda que elas não são mais marido e mulher, que elas têm que ser outra coisa, que elas têm que cuidar da vida delas. Acho que ali foi o momento em que eu mais me solidarizei com a Gerda e falei, ai, gente, porque ela sofre, né? Ela chora, eu só queria meu marido, eu queria o abraço do meu marido, sabe? E a Lily fala, não,
Aí eu acho que viram amigas, viram companheiras de vida, elas viram outra coisa, né? Que não marido e mulher. E acho que é uma cisão importante para ambas, assim, para tirar a Gerda do próprio sofrimento, ainda que ela ainda vá sofrer bastante, aí ainda até o final, mas tirar a Gerda desse sofrimento de não saber o que esperar, o que elas eram, né? Enfim. Então, quando eu falo da passagem de tempo, tem a ver com um pouco com esse trecho, né? Que é a Lily reencontra o Henrique, né? Lá o crechezinho, né? Você não sabe se eles estão morando junto, porque dá uma impressão que saiu de casa, né? Passou algum tempo, e aí, por acaso, a Gay está encontrando uma feira, os dois passeando, né? Você tem um lapso temporal ali, pelo menos a impressão que eu tive, né? E você tem a cena da cama com lençol dividindo a cama ali, né? E aquele diálogo também disso, dela confessar que já sabia e tal, talvez buscando um contato, um tato novamente, buscando algum tipo de conforto, né? De carinho. Mas é isso, né? O tempo mostra isso, né? Você não sabe se ela tentou uma vida fora de casa, por exemplo, autônoma as duas, né? E quanto tempo ficou? Se isso aconteceu, quanto tempo isso ficou acontecendo? Tainá levantou a mão, desculpa, não. Eu não levantei, mas, tipo, enfim. Eu quero contar uma coisa rapidinho, já que a gente tá espremendo a laranja. O Ricardo até já falou, mas o médico que faz a cirurgia com ela, eu acho a cena que ele senta com ela depois da cirurgia, ou antes da cirurgia, eu não me lembro, acho que é antes da segunda cirurgia, a delicadeza que ele tem falando com ela, ele tentando encorajar ela de que vai dar tudo certo. Eu acho essa cena maravilhosa também, mostrar essa pessoa que existiu e que fez tudo o que estava no alcance dele para poder trazer isso para as pessoas e que, como a gente já falou aqui, o regime nazista acabou com ele, né? Porque regime nazista, né? Bom, é isso. É isso. Gente, rodadinha. Então, ninguém falou do cachorrinho. Do cachorro. Ah, cachorrinho. E aí eu fiquei... Parecia uma pintura também. Porque, às vezes, não, teve uma cena que eu me senti meio aguenta, assim, porque às vezes a gente tá com a Estela, o Ricardo vai embora, a Estela vai atrás dele, e tem uma cena que a Lily fala, vem, fulano, que eu não lembro o nome do cachorro, e o cachorro tava em cima da gueta, ela fumandão, assim, lá, com o cachorro aqui, e elas brigaram, e aí a Lily fala, vem, fulano, o cachorro simplesmente desce do colo da outra, vai embora, e a outra fica sozinha na cena, assim. Mas esse cachorro eu achei fenomenal, gostei dele. Ele tem a carinha dividida. Tem a cara dividida, então eu não sei também se foi proposital esse negócio, mas o cachorro ele também é importante, porque ele está em várias cenas. É verdade. As cenas da Dinamarca, né? Sim, Porque você não sabe não levaram o cachorro junto, tá? Então, essa foi eu falei, o cachorro não envelheceu, o cachorro voltou. Tem que ser isso. O cachorrinho ficou com os amigos. Eu acho que o cachorro ficou bem, porque ele ficou na Dinamarca. Copenhague é incrível, velho. Copenhague é um lugar para se ir quando puder. Olha só. Jogando na cara da sociedade. Não, mas é porque é gentil. Olha a carteirada. Vamos fechar, então? Então, vamos lá? Rodadinha final, Tainá. Geral pro filme, já sabemos que você gostou muito, mas aquele recadinho. Eu vou aproveitar para fazer meu jabá no final também. Isso, já faz, já pode. Já fala com você, Tainá. Bom, vou falar primeiro do filme. É o que eu falei no começo, eu acho de uma sensibilidade incrível. É uma história, claro que como a gente já conversou aqui durante toda a live, ela é bem comentizada, a gente sabe que muito provavelmente, né, não precisa nem ter lido, né, porque a gente sabe que até hoje é uma situação em que as pessoas não aceitam. A gente sabe que na vida real deve ter sido muito mais barra pesada, deve ser até um pouco difícil de ler o diário da Lily, né, né, porque é uma coisa muito, muito dolorosa, mesmo que ela não conte de coisas que ela passou por causa de outras pessoas, enfim. Mas eu acho que assim, é uma história muito bonita, é uma história que
as pessoas têm que conhecer, né? Para poder saber das muitas realidades que existem no mundo. E falando em histórias que a gente tem que conhecer e saber das realidades do mundo, eu tenho um canal no YouTube chamado Loba Quase Gigante. Hoje saiu um vídeo novo em homenagem ao Chadwick Boseman, o ator do Pantera Negra, para quem não conhece de nome. E em homenagem, né, a ele, que teve esse trabalho incrível como Pantera Negra, eu resolvi indicar 3 cinebiografias que ele estrelou, que ele foi o protagonista, de 3 pessoas que foram muito importantes pela luta dos direitos civis, dos negros nos Estados Unidos, e contra o racismo, né? Em uma época de segregação, numa época que as coisas ainda eram ainda mais complicadas do que são hoje, porque a gente sabe que, como a luta da comunidade de LGBTQIA+, a luta feminista e a luta contra o racismo ainda não acabou. Então, eu acho que vale a pena conhecer a história dessas pessoas para a gente saber o que aconteceu e saber que tem coisas que a gente não passa e que a gente tem que ter empatia e ajudar, sabe, ao mundo a melhorar. Então, vai lá, confere. O nome do canal é Loba Quase Gigante. Tem outras indicações de séries, de filmes. E é isso, gente. Muito bem, muito bem. Amandita? Acho que gostei de rever o filme. Acho que é um filme que eu não voltaria a ver tão cedo. E foi uma boa surpresa. Vale ser surpresa, mesmo se você está vendo de novo? Acho que vale, né? Foi gostoso de assistir. E foi tocante. É um filme delicado. Eu falei isso no começo e reitero agora. Um filme muito delicado. Sensível. E entendo, assim, que foi uma escolha ser uma coisa mais intimista, ou falando do próprio universo da Lily, ou do universo dela e da relação dela com a Gerda. Acho que é uma história de amor e amizade, de alguma forma, e de autodescoberta, né, de tentar ser quem você é. E isso eu acho que é universal, né, acho que em algum momento das nossas vidas a gente luta para ser o que a gente é também, né, e quando a gente se sente privado disso de alguma forma, a gente também sofre. Então, acho que o filme pode ter talvez esse papel, assim, de colocar a gente no mesmo lugar que a Lily, porque claro que de formas diferentes, sofrendo muitas coisas diferentes, mas tem essa coisa humana que é tentar ser o que a gente é. Acho que a história fala sobre isso. E que efetivamente chega e consegue ser quem é, né? Apesar de todo o sofrimento, a Lily morre feliz, não sei se é uma frase estranha, né? Mas ela morre contemplada, ela fala isso. Finalmente, ela fala: eu sou completamente eu mesma, né? Eu tô feliz, tô bem, tá tudo bem. E o sonho da mãe, né, gente? Aquele relato do sonho antes de morrer, não sei se vocês lembram exatamente, mas ela fala: eu tive um sonho estranho ontem à noite, eu era um bebê, minha mãe me carregava no colo e ela me chamava de Lily. Tem um universo aí dentro, né, desse sonho, e bem significativo nesse final. Achei bem delicado, um filme bonito, e tecnicamente bem bonita a fotografia. Eu gostei desse cinza, azul, grafite, creme que perpassa, né, essa coisa pastel no filme todo. E vale super a pena. Para quem não viu aí, eventualmente queira ver, apesar de tantos spoilers, vale bastante a pena. E estou muito feliz de estar aqui mais um dia com vocês também, amigos queridos. Ei. Camila? É isso, né, gente? Eu também mais. É tudo isso que a gente falou e mais um pouco. Quando no começo, qual que eram as impressões iniciais sobre o filme, eu falei que era sobre amor. E quando me perguntam o que é o amor, eu não sei dizer o que é o amor. Mas eu acho que o amor, ele perpassa por todos os outros sentimentos, que é
generosidade, é respeito, é paixão, é amizade, enfim, paixão não, desculpa, compaixão, generosidade, empatia e respeito, né? Então, eu acho que é isso, é um misto do que a gente vive em diversas fases da nossa vida, né? Nas relações que a gente tem de amor, de compaixão. Mas é isso, é um filme que é muito delicado, é muito bonito, a gente se coloca naquele lugar, aproveitando que o Cláudio falou no começo, que é muito difícil, e a Tainá também, a gente nunca vai saber, mas a gente, por ter essa sensibilidade, por ter essa compaixão, a gente entende um pouco, pelo menos do que o filme traz, e não a vida real, óbvio, né? A gente não está nesse lugar de fala, que todo mundo fala hoje em dia, mas é isso, eu acho que é um filme que fala sobre amor, sobre cumplicidade e sobre cumplicidade. Ricardo? Sim. Então, eu também fiquei com essa impressão de que é um filme, assim, foi propositalmente sensível, né? Isso de uma certa forma até esteticamente me agrada, o visual dele foi perfeito, a gente sente que as cores do filme é uma paleta de pintura, assim, feito para fazer uma referência para aquele universo artístico, mas eu senti um pouco da falta, assim, de mostrar, eu entendi que a opção da direção foi mostrar o lado poético e sensível da história, mas de um pouco da realidade daquela personagem que existiu realmente, né? A Lily hoje ela é uma referência para essas pessoas transgênero, porque encabeçou essa história, foi uma das primeiras a fazer a cirurgia. Como a Tainá falou, que a gente nunca vai imaginar o sofrimento que essas pessoas viveram e vivem até hoje, mas eu gostaria de ver a história da personagem Lily no cinema, assim, de repente mostrado por um outro diretor ou com uma outra visão. É uma história real que essa direção optou pelo lado artístico, assim, pelo lado poético. De repente, a mesma história, mas com outro viés, assim, com o lado mais social, mais da luta pelo espaço das pessoas transgênero. E talvez, sei lá, dar a direção para os que eram os antigos irmãos Wachowski lá, que também passaram pelo mesmo processo, que mudaram de gênero, né? Agora, de repente elas teriam muito mais a sensibilidade de contar essa história, porque passaram essa história, né? Que a Lily também passou. Mas é isso, assim, é um bom filme, esteticamente bonito, bem executado, agradável de ver. O final ele é feliz na medida do possível, né? É um filme para a academia Hollywood, assim, né? Mas eu gostaria de repente ver essa mesma história com uma outra pegada. Vamos ver se é difícil acontecer, até porque um filme que foi indicado para Oscar e tal, difícil retratar essa mesma história com outro diretor, mas eu gostaria, assim. É isso. Cláudio? Eu vou pegar talvez o finalzinho ou uma parte da fala da Amanda que expõe em graus diferentes a possibilidade de cada um de nós, e aí independente de sua orientação sexual, ou enfim, qualquer caminho que você queira entrar, de sermos quem somos. Então, eu não acredito que ninguém é 100% o que é. Se esse é o que ela quer aparecer, ou parecer para alguém. Então, acho que todo mundo tem suas camadas, sabe? Acho não, né? Isso é fato. A gente não revela 100% o que somos. Então, essa busca, eu acho que tem que ser respeitada. Basicamente é isso. E que
eu tenho uma sériezinha no Instagram que se chama Toda Porta Fechada é Marginal. Vale a pena a gente reconhecer cada porta fechada nossa. Então, para que essa coisa que possa ser revelada, né, essa verdade única de quem somos, seja cada vez mais atual, cada vez mais fácil para cada um de nós. É isso. Xing. Difícil hoje falar depois do Cláudio. O Cláudio tomou um chá de psicologia. Na verdade, é cor de jabuticaba. Eita! Isso só Do sítio de São prova Francisco. isso só prova o quanto é importante esse menino ver os filmes antes, hein? Pode chegar Gente, ficamos aí com, né, eu acho que é isso, é uma leitura. O Ricardo lembrou de um ponto interessante nesse final, né? A gente tem que sempre lembrar que tem uma direção, é uma escolha de olhar, vale muito a pena, porque é um filme que fala sobre uma situação muito difícil, mas tenta transmitir isso da maneira mais leve e sensível que eu acho que foi encontrada ali, né? Eu acho que se pensar em produções promovidas, né, lembrou das irmãs Wachowski, né, que tem até aquela série Sense8, né, que é tá no Netflix, né, mas na verdade eu acabei lembrando de um filme que depois que eu vi, foi um ano depois, que é o chileno, né, que é Uma Mulher Fantástica, que concorreu ao Oscar, né, é uma história atual, né, de uma trans, e é protagonizada por uma trans, né, na verdade foi o primeiro filme que foi indicado à premiação, né? Então, para quem não viu ainda, não sei em que streaming tá, depois a gente pode trocar figurinhas aí para ver se encontra, né? Chama Uma Mulher Fantástica, né? De 2017, é chileno, né? Já traz mais atual, mais real, né? Mais pesado, até por causa dessa escolha, né? Mas eu acho que ele serve isso como porta de discussão. Acho que o que a gente fez nessa noite foi um pouco de olhar para esse filme com nossas sensibilidades dentro daquilo que nos é possível alcançar, né? Eu acho que a gente também tem que entender os nossos limites de compreensão, né? Como muitos de nós falamos a todos os momentos, né? Das nossas vidas, das nossas escolhas, mas ao mesmo estimular todo mundo a assistir, acompanhar, né? É um filme muito bonito, muito sensível, né? Ele merece ser assistido, né? É muito bem protagonizado, né? Eu sei que todo mundo rasgando cedo aí pro ator principal lá, eu sempre me enrolo o nome dele, né? Eddie Redmayne. Isso. Mas eu lembro do nome da guerra, que é a Alice Vikander, né? Que é uma atriz também que tem muitos papéis bem bacanas, né? E eu acho que é isso. Funciona porque os dois estão muito sintonizados, né? A gente percebe que teve um trabalho ali de atuação muito bom, né? Você percebe, os dois estão muito bons em cena. É que é isso, né? A gente vai para conhecer a história de quem fez a operação, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer da Guerra a todo momento aparecendo em tela e tal, né? Bom, fico com o coração quentinho por reencontrar vocês mesmo à distância. Meu Deus, quando isso vai acabar? Meu Deus, quando isso vai acabar? Preparem para o final de semana, gente. Cuidado, fiquem em casa. Nossa, olha, não, e nem tem que sair da cidade, que ainda é pior. Santos é feriado quádruplo lá. O feriado vai até quarta-feira lá. Nossa. Porque é o dia da santa da cidade. Estaiada, vai para suas casas, pô. Mas se tiverem que sair, Enfim, quando isso vai acabar? Não tão cedo. Não se faz depender maratona do canal do da Brasil. Tainá, já dá para fazer maratona. Só da gente já são 14 horas ouvindo a gente com hoje. Ai, que maravilha aí tá ouvindo. Vamos dar um conteúdo para esse povo ficar em casa, né? Assista essa ideia, a Oca do Cinéfilo. sugestão. Vai lá, Camila. Tem bastante gente que acompanha a gente, não tem? E se Bastante, eu não sei. Tudo bem, vamos pensar assim, fossem 5 ou 8 pessoas, sei lá quantas pessoas são. Mas, por exemplo, e se essas pessoas interagissem com a gente, indicando quais filmes a gente votar? Ou não? Nada a ver. Nossa, eu não sei como operar isso.
Mas não dá? Será? Tipo, quem tá assistindo agora, daqui a 5 dias, Eu acho que indica uns filmes. Mandem sugestões. É a gente que vota. Ah, não sei. Eu acho legal. eu acho que a gente pode fazer assim. Quem tiver sugestão, comenta aqui nesse vídeo. A gente recolhe as sugestões, coloca a gente para votação e manda o link. Que nem a gente sempre faz. Isso. Boa sorte, Xing. Mano, vamos conversar nesse final de semana. Eu não sei como. Vamos pensar sobre isso. Agora vai pensar comigo. De repente, Agora não. vai assistir Fora de live. essa live, e aí na segunda indica que a Tainá falou. Escreve. Nós, não é uma votação aberta, é uma votação entre nós. Eu sei. Mas tudo bem, a gente conversa. Bem, vamos conversar. É pro povo ficar em casa vendo filme para indicar pra gente. Eu sei. É que a gente faz uma curadoria, escolhe um tema, nisso tem um sentido essas coisas. Senão ficam, sei lá, 3 filmes, um terror, uma coisa, entendeu? Mas é legal. É isso que a gente faz, né? A gente As tenta pessoas já fechar estão uma comentando aqui, curadoria, ó. né? Já Já comentaram estão o filme aqui. Já ali. Ah, não, Ó. Cláudio aí, que ele Olha só, o Clube da Luta, eu gosto desse, acho bom, acho que vale. É bom, Eu acho é bom. legal. Conversa. Não, a gente pode Nossa, eu me perdi, gente. mas eu vou Do que a gente tá falando agora? Eu acho que vai dar boa noite, minha ideia não foi legal, mano. Gente, a ideia não é ruim, a gente só tem que pensar de como articular ela. É isso. Demorou. Gente, quem conseguiu nos aguentar por mais 2 horas, nosso muito obrigado. Tainá, Amanda, Cláudio, Camila, Ricardo, um abraço para Paula. Boa. Márcia aí que nos acompanhou boa parte do tempo, e todos e todas aí que nos acompanharam. A gente sabe que tem gente que assiste a gente não ao vivo, que é muito bacana, porque a pessoa, da conta dela, no tempo dela, resolve dar o play e acompanha nossos comentários, aí, nossas impressões. Nós não somos exatamente especialistas na área de cinema, nem nos temas necessariamente abordados pelos filmes, mas a gente tem uma compreensão, uma troca, e é isso que a gente espera nesse tempo aí. A Márcia respondendo aí com beijos. Beijo pra todo mundo. Obrigadão mais uma vez. Não esqueçam novamente de acompanhar o canal Loba Quase Gigante da nossa colega Tainá, né? E deixem aí seus comentários, dicas, sugestões e tudo mais. E nos vemos no próximo encontro da Fala, Tainá! Se inscrevam, curtam, compartilhem quando vocês forem lá. Por favor. Ela tá precisando de inscrito. Vamos fazer aquela forcinha. Vamos lá. Obrigado, gente. Boa noite. Bom final de semana. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Deixa a gente ouvir no grupo. O Telegram existe. Tchau, tchau. Vê se termina aí, Xing. Não fica 2 horas aí, ó. Tô tentando. E hoje eu não bebi, hein? Porque a última... Falou, gente.